Você sabe o que é renda variável? Sabe como investir nesse tipo de investimento? Sabe os tipos de opções que você tem? Se você quer saber mais sobre renda variável, esse vídeo é para você. Fique comigo que nesse vídeo nós vamos compartilhar informações importantíssimas sobre o que é renda variável, como você pode investir, algumas perguntas de risco, momentos, como ter retorno sobre a renda variável. Nesse vídeo nós vamos falar tudo sobre isso, é para compartilhar informação, conteúdo com você, para você e para muitas pessoas que ainda não entenderam que nós, eu e você, fomos feitos para prosperar sobre todas as coisas. Você sabia que menos de 4 milhões de brasileiros estão hoje cadastrados na Bolsa de Valores? E essa é uma das informações que, quando eu tive conhecimento, foi um dos motivos para fazer esse vídeo. Menos de 2% da população brasileira investe na Bolsa de Valores. Se nós olharmos para o país mais desenvolvido do mundo, os Estados Unidos, nós temos uma informação muito maior, um dado muito maior do que o do Brasil. Enquanto os brasileiros, menos de 2% investem na Bolsa de Valores, nos Estados Unidos, mais de 50% da população está cadastrada e investe na Bolsa de Valores, ou seja, investe em renda variável. Então, é uma oportunidade para você que está assistindo esse vídeo decidir se é o momento para você começar a aprender, que eu acredito que é, e se já é o momento para você começar a investir. Esse vídeo vai te ajudar a saber o momento certo, quais pontos são importantes para você observar na hora de investir em renda variável e, de fato, conhecer o que é essa tal tão falada renda variável. Então vamos lá. Renda variável nada mais é do que um investimento no qual você não consegue saber no início, na hora da aplicação, que retorno vai ter sobre aquele investimento. É impossível prever com toda certeza quanto vai ser o seu retorno na hora de realizar o seu investimento. Existem alguns estudos, algumas previsões e probabilidades, mas nada é certo que você vai ter o retorno esperado, acima do retorno esperado ou abaixo do retorno esperado. Essa variação já está no nome. A renda variável varia e as oscilações de mercado, a variação dos resultados das empresas, as ofertas que as próprias empresas apresentam aos seus acionistas e as tendências mercadológicas fazem com que a renda variável possa oscilar para cima e superar as expectativas ou para baixo e também surpreender negativamente. A renda variável é exatamente o oposto da renda fixa. Quanto na renda fixa, você sabe o retorno que vai obter naquele investimento no momento da aplicação. Na renda variável não é assim. Na renda fixa, se nós usarmos o exemplo de investir em algum tipo de investimento que te remunera em CDI, que é uma taxa de certificado de depósito interbancário, ou também conhecida como DI, você saberá no momento da aplicação quanto aquele investimento vai te gerar de retorno. Se for uma aplicação em renda fixa atrelada ao índice IPCA, que é o índice de inflação, você saberá também e poderá calcular quanto em reais você vai ter de benefício de retorno no final da sua aplicação. Mas o vídeo de hoje é sobre renda variável, não é sobre renda fixa. Existe um vídeo aqui no nosso canal sobre renda fixa e você pode conferir todo esse conteúdo se caso você ainda não conhecer. Então vamos voltar a falar sobre renda variável. E você pode estar se perguntando, mas se na renda fixa é possível saber no início da aplicação ou até antes qual percentual de retorno que eu vou ter nesse investimento, e na renda variável é impossível prever com exatidão o retorno que eu vou ter, qual a vantagem de investir em renda variável? E a principal vantagem de investir em renda variável na renda variável existe a grande possibilidade do retorno ser superior ao retorno obtido na renda fixa. Consequentemente, se o retorno é maior, o risco também é maior.
sempre esse binômio vai andar junto, eles caminham juntos. Retorno e risco. Quanto maior a possibilidade de retorno, consequentemente, maior também será o risco. Quanto menor a possibilidade de retorno, consequentemente, o risco tende a ser mais baixo também. Mas não precisamos ter medo de investir em renda variável. Na renda variável é possível, existem vários mecanismos que possibilitam você estabelecer um valor, um percentual em que você está disposto a correr de risco. É possível estabelecer um percentual que você está disposto a perder, em contrapartida, estar também correndo um bom risco de ter um retorno maior. Como os investimentos em renda variável, eles oscilam bastante, pode ser que o investimento que você faça hoje, daqui a alguns dias, ele esteja negativo, ele não esteja te dando retorno e, pelo contrário, ele esteja apresentando um prejuízo. Mas você, com calma e com experiência, avalia a situação e decide manter-se na operação ou não. E você aceita perder aquela quantidade para não perder tudo. Eu, particularmente, nos investimentos que faço, estabeleço um valor, um percentual de risco que eu aceito correr, entre 5% e 10%. E eu aguardo as oscilações do mercado, porque é normal na renda variável, para que, se o mercado cair ou as tendências se inverterem, eu saio da operação apenas com aquela perda que eu já estabeleci. Porém, se o mercado reverter a sua tendência, consequentemente, os nossos lucros, os nossos ganhos tendem a ser alavancados. Então, é possível estabelecer um percentual em que você aceita perder, em contrapartida, você também está correndo o bom risco de ganhar um pouco mais. A dúvida que pode surgir, então, é como eu começo a investir? Quais são os passos? Eu sempre gosto de apresentar para você não passes de mágica. Todos esses passes de mágica que você vai ver na internet, essas pílulas mágicas, isso, infelizmente, é uma grande mentira. Só existem em 2 lugares, nos vídeos das pessoas que estão divulgando isso e naquele livro que eu já compartilhei com você, no livro Conto de Fadas. A realidade existe um processo para você evoluir e aprender. Como a prosperidade é natural, você pode observar como uma criança que começa a caminhar em dificuldades no início, mas depois isso se torna natural. Para você investir em renda variável também existe um processo, um caminho em que você pode seguir e vai se tornar mais fácil se tornar um grande investidor e com experiência nesse tipo de investimento. Eu indico 3 passos para você se tornar um investidor com experiência em renda variável. Primeiro passo primeiro se torne um investidor. Como assim? Você pode começar a investir em 1 ou 2 tipos de investimento, modalidades de investimento de renda variável que logo eu vou apresentar para você. Comece investindo em 1 ou 2, avaliando as evoluções do mercado, avaliando as variações do seu investimento e estudando sobre isso. Eu sugiro 1 ou 2 para que você tenha tempo e condição de avaliar esses investimentos, essas variações. Passado 1 ou 2 anos como investidor, ou seja, mensalmente você vai fazendo seus aportes, vai fazendo os seus depósitos, os seus investimentos todo mês e você vai construindo uma carteira. Logo eu vou sugerir para você como ou que modalidade você pode começar a investir se você ainda não tem experiência. Então mensalmente você faz os seus investimentos naquele investimento que você escolheu, na modalidade que você escolheu. Então com o tempo você vai estudando aquilo e vai ganhando experiência. Depois de 1 ou 2 anos, você já tem experiência e entende o mercado, que o mercado ele tem as oscilações naturais de compra e venda. Assim como um grande mercado que vende que existem muitos vendedores lá dentro. Vamos pensar aí numa grande feira, um grande mercadão, que cada gôndola é uma empresa e que cada pessoa trabalhando dentro dessa empresa é um gestor de investimentos. Então, cada gôndola faz ali as suas negociações. No início da manhã é muito comum você andar na feira, os preços estarem lá no alto. Depois, no final da tarde, os preços começam a reduzir. Então as oscilações de mercado, elas são assim também, elas variam.
pela manhã o preço normalmente está alto e alguns investimentos eles começam com um preço diferente e depois terminam com o preço também diferente. Mas você sendo investidor vai se acostumar com essa oscilação, não vai se assustar com isso e não vai cair no que eu chamo sobre o binômio da perda ou o binômio emocional da perda. É uma espiral que cada vez mais leva investidores, pequenos investidores ou investidores inexperientes a perdas. Eu já vou falar sobre isso. Você se torna investidor, depois você começa se tornando especulador. O que é um especulador? Depois de já ter uma certa experiência no mercado, entendendo que o mercado oscila de preço, ele vai para cima e para baixo os preços, você entendendo isso pode se tornar um especulador, ou seja, não investe somente para obter retorno de dividendos ou de proventos ou de juros de valorização de capital. Você pode investir numa ação entendendo que o ponto dela de compra é o momento certo para comprar, porque há uma tendência de alta para o preço daquela ação. Então você compra barato e vende caro. Ou você compra num preço baixo e vende essa ação num preço quando estiver um pouco mais alto e obtém a diferença positiva no seu investimento. Entenda que você se torna um investidor, depois você se torna um especulador, que é avaliando que há um momento certo de compra ou há um momento certo de venda. E só depois dessas duas etapas você pensa então a se tornar um trader. Trader é o nome que se dá para a pessoa que faz esse tipo de investimento de compra e venda constantemente. E você já deve ter ouvido falar no tão falado, tão apresentado, promovido day trade, que é a operação feita em um dia. Você precisa abrir uma operação e fechar uma operação, seja ela de compra ou venda. Isso é a Fórmula 1 dos investimentos na bolsa. E eu não indico você começar com esse tipo de investimento. Imagine que você é um nadador que vai começar a nadar. Alguém que vai começar a nadar não começa numa grande corredeira, no mar revolto, uma grande corredeira rápida e profunda. O day trade é muito rápido e é fácil sim você perder dinheiro lá. Normalmente as pessoas oferecem isso para inexperientes como uma grande aposta, mas o mercado de ações não é um lugar de grandes apostas. É um lugar de fazer investimento com seriedade, com experiência e também com segurança. Se torne um investidor, se torne um especulador já experiente e aí sim você avalia se quer fazer operações mais rápidas para obter retornos mais rápidos, um pouco menores, mas com um pouco mais de velocidade. Eu falei há pouco para você sobre o binômio e a espiral da perda. O que seria isso? Muitas pessoas, quando não têm experiência no mercado, entram no mercado de ações com dois sentimentos negativos. O primeiro é a ganância e o segundo é o medo. Se você tiver com um desses sentimentos, não é o momento de você começar a investir no mercado ainda, porque logo você vai acionar o outro mecanismo. Se você estiver com a ganância, logo você vai acionar o medo, e se você estiver com medo, logo você vai acionar a ganância. Como que isso ocorre? O investidor inexperiente que entra em um investimento com ganância, com vontade de ganhos rápidos, a partir do momento que ele começa a perder, ele aciona o medo e ele vende tudo que ele comprou com prejuízo e sem entender que o mercado ele oscila para mais e para menos. E esse movimento é normal, é natural do mercado de ações, é natural do mercado de renda variável. Então, esse investidor iniciante ou inexperiente entra e sai de operações, gerando para si mesmo perdas por causa de dois sentimentos nocivos, que é a ganância e o medo. Não caia nessa espiral de perda de comprar na ganância e vender no medo, porque ou você vai perder muito ou vai ganhar muito pouco. Dito isso, você já está com vontade de alavancar os seus ganhos? Eu vou fazer uma pergunta simples, porque o investimento mais conhecido no mercado de renda variável é o investimento de compra e venda de ações. Mas aí vem a pergunta: o que é uma ação? Uma ação é a menor parte do capital de uma empresa. Entenda que o capital de uma empresa é como um grande bolo e uma ação é uma parte, é uma fatia desse bolo. A empresa ela constitui seu capital no momento da sua fundação. Os sócios eles integralizam o capital. Essa empresa então cresce e decide um dia ofertar o seu capital para outros acionistas.
Então essa empresa passa por uma série de critérios de verificações, de melhorias de processos de segurança e da área jurídica. Então a Comissão de Valores Mobiliários permite que essa empresa, junto com a Bolsa de Valores, oferte o seu capital para outros acionistas e assim eu e você podemos comprar uma parte do capital da empresa e nos tornarmos sócios delas e nos tornarmos um dos donos. Isso mesmo. Então essa empresa, ela passa por um crivo de avaliação, então ela realiza o chamado IPO, a sigla IPO, que significa Oferta Pública Inicial. E assim, sócios como eu e você, podemos comprar parte do capital dessa empresa, partes, fatias daquele bolo que é o capital da empresa. Aí você pode se perguntar, mas se a empresa possui um capital e esse capital ele é transformado em número de ações em fatias e nós podemos comprar essas fatias, o que é então a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é uma grande loja de venda de bolos, ou como eu disse no exemplo, de pequenas feiras ou pequenos feirantes. A Bolsa de Valores é aquele órgão, é aquele local onde todas as pessoas e todas as empresas vendem e compram investimentos, vendem e compram participações nas empresas. Na renda fixa, você empresta dinheiro ou para o governo com um título público ou para uma instituição financeira e ela te remunera com um retorno, uma taxa de remuneração. Já quando você compra renda variável, você está investindo diretamente em empresas, se tornando parte da sociedade dessa empresa. E essa empresa utiliza esse capital para realizar as suas atividades e remunerar os seus acionistas por meio de dividendos, proventos, por meio de juros ao capital e outras bonificações. Entendido agora o que é uma ação? Essa parte agora eu vou detalhar umas informações mais técnicas sobre as ações. Se você buscar no Google uma ação de uma empresa, você vai observar que as ações são compostas de 4 letras e 1 ou 2 números ao final dessas letras, como por exemplo a Gerdau, a maior empresa brasileira produtora de aço. As ações da Gerdau, elas têm o nome de GGBR3 e GGBR4, então é composta de 4 siglas. Aí você se pergunta, mas o que significa esse 3 e esse 4? E eu já vou te explicar. O número 3, toda ação que tem na sequência o número 3, indica uma ação ordinária, também conhecida ou representada pela sigla ON. Essa ação dá direito a voto nas assembleias gerais, nas assembleias decisórias da empresa, aos seus acionistas. As ações que seguem pelo numeral, são seguidas pelo numeral 4, elas representam ações preferenciais, também representadas pela sigla PN. Elas têm preferência no momento de divisão dos lucros, no momento dos pagamentos de dividendos. Existem também ações que têm na sequência o numeral 5, 6, 7 e 8. São ações de classes especiais, que essas classes são definidas pelas próprias empresas emissoras. E elas também são representadas pelas siglas PNA, PNB, PNC e PNC. São ações preferenciais com classes ou características diferenciadas. Também existem ações que na sequência do nome das 4 letras existe o número 11 e estas são ações conhecidas como UNITs ou BDRs. São composições de ação, combinações de ação. Por exemplo, a ação da empresa fornecedora de energia, a Copel SA, ela vem com o nome CPL11, que no caso dessa empresa, a Copel, é uma combinação de uma ação ordinária e mais 4 ações preferenciais. Comprando essa ação CPL11, você está adquirindo 5 ações da Copel SA. Cada empresa pode realizar as suas combinações de ações ordinárias e preferenciais, no caso das UNI, ações que terminam com o numeral 11, e essas combinações podem ser identificadas, conferidas no site da B3 da Bolsa de Valores. Agora vamos para a parte mais interessante do nosso vídeo: como lucrar com a compra e a venda de ações. Existem 2 formas de lucrar com a compra e venda de ações. A primeira delas é comprar ações que pagam, são pagadoras de dividendos. As empresas, elas possuem uma normatização de distribuição de lucros.
Então existem empresas que distribuem lucros aos seus acionistas. Procure, se você ainda não investiu, ações que pagam dividendos, porque é uma das formas de obter rendimento, retorno na compra de ações. Ao final de cada período, a empresa distribui o seu lucro, o lucro líquido, com seus acionistas e assim você tem a primeira forma de obter retorno. A segunda forma é obter retorno com a venda da ação, com a valorização do preço dela. As ações, elas possuem um preço e esse preço varia de acordo com o desempenho da empresa ou com os benefícios que ela mesma oferta aos seus acionistas. Com essa variação, você tem uma segunda oportunidade de ganhar dinheiro vendendo ações que você comprou por um preço mais baixo, tendo uma diferença muito positiva com essa venda. Agora eu vou apresentar para você uma opção de investimento e um exemplo em que você pode avaliar o retorno de um investimento em renda variável. Eu vou apresentar para você 3 exemplos de investimentos em 2 fundos de investimentos e uma ação. Nesse exemplo que eu vou utilizar, imagine que uma pessoa começou a investir em 2016 e ela investiu R$5.000 lá em agosto de 2016. Esse exemplo é fictício, mas com indicadores reais, indicadores de variação de rentabilidade real que você pode conferir no site da Bolsa de Valores e também pode digitar aí no Google que você vai avaliar, você vai conseguir identificar que são variações e valorizações reais. Nesse exemplo, uma pessoa que investiu R$5.000 há 5 anos atrás, ou seja, em agosto de 2016, e ela decidiu retirar os seus recursos, os seus investimentos, no mês passado, em julho de 2021, ou seja, se passaram 5 anos com esse recurso investido. E eu vou apresentar duas quantias, R$5.000 e R$50.000. Imagine que nesses 2 exemplos essa pessoa investiu em 2016 e até 2021 ela não retirou seus investimentos, seus recursos. E no mês passado ela decidiu retirar. Quanto que essa pessoa teria de retorno? O primeiro exemplo é uma pessoa que investiu no fundo de investimento, fundo conhecido como BOVA11. O BOVA11 é um ETF. O que é um ETF? O ETF é uma sigla que representa um fundo atrelado a um índice, um fundo de índice. ETF significa Exchange Trade Fund, é um fundo de índice. E então essa pessoa decidiu investir no ETF, no fundo BOVA11. Esse fundo ele é atrelado ao índice de Ibovespa. É um índice que ele monitora, ele acompanha a variação média das maiores empresas que operam na Bolsa de Valores. Imagine que esse fundo ele investe nessas empresas, nas maiores empresas da Bolsa de Valores brasileira. Consequentemente, se essas empresas aumentam o seu valor de capital, aumentam o seu valor de mercado, este fundo que possui ações nessas empresas também tem as suas valorizações, os seus retornos ganhos. Então imagine que a pessoa investiu no fundo BOVA11 lá em 2016 e sabe quanto ela teria de ganho no mês passado? Se ela investiu R$5.000, ela teria no mês passado um valor de R$10.300. Uma valorização que esse fundo apresentou nos últimos 5 anos de mais de 100%, aproximadamente 106%. Investiu R$5.000, poderia ter retirado no mês anterior R$10.300. Nesse mesmo período, se ela tivesse investido R$50.000, ela poderia ter retirado no mês anterior, passados 5 anos de investimentos, R$103.500. Uma valorização muito grande de mais de 100% nesses últimos 5 anos. Agora imagine que ela não investiu no fundo BOVA11, ela decidiu investir num fundo estrangeiro, um fundo também de índice, um ETF pela sigla que tem o nome de IVVB11. Este fundo, assim como o BOVA11 que acompanha o Ibovespa, o IVVB11 acompanha o SP500, que são as 500 maiores empresas americanas. Nesse caso, se a pessoa tivesse investido R$5.000 há 5 anos atrás e no mês passado ela decidisse retirar os seus recursos que foi investido no IVVB11, ela teria, pasmem, ela poderia retirar R$17.750.
É isso mesmo, ela poderia retirar R$ 17.750. Este fundo IVVB11 valorizou nos últimos 5 anos mais de 250%. Imagine também que essa pessoa investiu R$ 50 mil ao invés de 5 mil. Ela retiraria então mais de R$ 177 mil dinheiro, ou seja, teria um retorno muito grande de mais de R$ 127 mil. Falando de fundos, agora eu vou falar sobre ações. Imagine que nesse mesmo exemplo, essa pessoa, em vez de investir em um fundo, decidiu investir em uma ação. E ela investiu na ação da mineradora brasileira, a Vale. E ela comprou a ação Vale 3, da empresa Vale. Ela comprou lá em 2016 e vendeu no mês anterior, em julho de 2021. Essa pessoa teria tido de pagamento de dividendos que a empresa Vale pagou nos últimos anos, pouco mais de R$ 1.200. Uma valorização de dividendos, um retorno de dividendos de 24%. Mas, além desses dividendos pagos pela empresa Vale, ela teria uma valorização na venda das ações. Comprando em 2016, as ações da Vale estavam girando em torno de R$ 17. Já em 2021, essas ações elas chegaram ao valor de mais de R$ 100, aproximadamente R$ 109. Então, com a venda das ações, essa pessoa conseguiria lucrar R$ 32 mil, ou seja, de lucro R$ 27 mil, retirando os 5 mil investidos. Ela teria investido 5 mil e teria retirado R$ 32 mil com a venda das ações. As ações compradas por volta de R$ 17 e vendidas pelo preço de mercado que bateu mais de R$ 100, aproximadamente R$ 109. Um investimento, um retorno de mais de 400% com a venda de ações. Deu um gostinho de comprar ação agora? Deu um gostinho de investir em renda variável? Comparando com a poupança nos últimos 5 anos, a poupança variou positivamente nos últimos 5 anos 28%. Comparando com esses R$ 5 mil investidos lá em 2016, no mês anterior, a pessoa que tivesse investido R$ 5 mil na poupança retiraria o montante de R$ 6.400 aproximadamente. Uma valorização de 28%. Isso é só para você avaliar a diferença entre investimentos em renda fixa e investimentos em renda variável. Mas não se desespere, não coloque todos os seus recursos lá, avalie o mercado, avalie uma ação e comece. A minha sugestão é que você comece investindo em ações que pagam dividendos em algum fundo, como esses que eu mencionei para você, mas eu não estou fazendo uma indicação mercadológica, eu estou apenas apresentando valores históricos, dados históricos de valorização, para exemplo, nesse vídeo. Os fundos são as melhores formas de uma pessoa que não tem experiência com renda variável começar a investir. E por quê? Porque uma pessoa que não tem experiência, ela não saberá ao certo o ponto de compra, o ponto de venda, o momento do mercado, as variações que existem no mercado. E um fundo possui um gestor, que ele capta os recursos desses acionistas e ele realiza a gestão do fundo. É esse gestor que realiza a compra e venda de títulos, de papéis de investimento. É óbvio que esse trabalho desse gestor, ele é pago, ele tem um custo. Então, quando você for avaliar um fundo para fazer o seu investimento, avalie a taxa de administração, muito comum cobrada por esses fundos, e também a segunda taxa, a taxa de performance, a taxa que normalmente é cobrada se esse fundo tiver um bom desempenho, um alto desempenho. Avalie a taxa de performance e avalie a taxa de administração cobrada. E outra informação que é importante você avaliar é como eu dei o exemplo desses tipos de investimentos. É avaliar o histórico de desempenho desse fundo. Então não avalie apenas o mês anterior, mas um histórico um pouco mais amplo, de um pouco mais tempo, do desempenho desse fundo, do desempenho que esse fundo vem apresentando no mercado. Ações que pagam dividendos e fundos são ótimas opções para quem ainda não tem experiência no mercado começar a investir em renda variável. Agora, uma pergunta que é muito comum as pessoas fazerem é possível investir em renda variável com pouco dinheiro? É possível,
É muito possível. Existem opções de fundos que você pode começar a investir apenas com R$ 500. E existem ações que você pode comprar com aproximadamente R$ 1.000 ou até menos de R$ 1.000. O mercado de ações, ele comercializa ações em lotes de 100 ações. Então, se você quer comprar uma ação que hoje ela está valendo R$ 10, um lote de 100 ações valerá R$ 1.000. Mas é possível ainda comprar ações sem ser em lote de 100, comprar ações individuais. Você pode comprar uma ação, se você quiser. É através do mercado fracionário. É só quando você for adquirir uma ação, você optar por comprar ações no mercado fracionário. E assim você pode comprar menos de 100 ações. Ainda é possível. Então, é muito possível você começar a investir em renda variável com pouco recurso, com pouco dinheiro, para você ir se familiarizando com o mercado, ir aprendendo e ganhando conhecimento e experiência. Agora, como você pode, ou como as pessoas avaliam o preço, o momento certo de comprar uma ação e o preço? Como avaliar o preço de uma ação? É bastante difícil ter a certeza e a exatidão que uma ação caiu tudo que tinha que cair ou subiu tudo que tinha que subir. Mas você pode, como na minha sugestão, começar aos poucos investindo, construindo o seu preço médio para aprender, ter experiência e logo fazer as suas vendas e também ganhar os seus dividendos. Mas existem duas formas muito conhecidas de avaliação do preço das ações. A primeira forma delas é a análise técnica e a segunda é a análise fundamentalista. A análise técnica é utilizada por especuladores para avaliar os padrões mercadológicos e os padrões gráficos de uma ação, buscando identificar o ponto certo de compra e o ponto certo de venda. Nessa análise técnica, os gráficos são muito utilizados em vários tempos. Gráficos semanais, gráficos mensais, gráficos diários, gráficos de hora e até mesmo gráficos de minutos. Essa é a primeira forma de avaliar o preço de uma ação, o ponto certo de compra, análise técnica. Mas também existe a análise fundamentalista. Na análise fundamentalista, se avalia as demonstrações financeiras da empresa, conhecida como balanço patrimonial, a foto de momento, o DRE, o demonstrativo de resultado do exercício, como um vídeo de tudo o que aconteceu durante o ano naquela empresa, o DFC, o demonstrativo de fluxo de caixa e outros demonstrativos também financeiros, outros demonstrativos patrimoniais que apresentam aos analistas como essa empresa está em relação à sua saúde econômica e financeira. Dessa forma, os analistas avaliam se o preço da ação está ajustado e adequado ao valor da empresa ou ao valor da ação. Essa análise utiliza 3 pontos principais. Uma delas é a análise de cenário econômico, a avaliação do cenário da economia do país em que aquela empresa está inserida. Também a análise setorial, que é a avaliação do setor em que aquela empresa está inserida, pois as variações de mercado impactam de forma diferente os diferentes segmentos de negócios. Ou seja, um problema econômico relacionado ao petróleo não vai impactar de igual forma uma empresa petroleira, né, como uma empresa que é fabricante de aço, por exemplo. Então, a análise setorial também é utilizada. E a terceira análise é a análise do negócio. A análise do negócio avalia a empresa em si, os resultados, os investimentos, o retorno que essa empresa vem dando, o ROI, o ROA, várias siglas, são várias análises e várias avaliações que são relacionadas em relação ao negócio da empresa, em que os analistas avaliam na análise fundamentalista. O objetivo da análise fundamentalista é encontrar o valor real da empresa e, nesse sentido, avaliar o valor ideal da ação. Normalmente, quem busca da análise fundamentalista são investidores que estão focados nos retornos a longo prazo e não no curto prazo. Gostou desse conteúdo? Já passou bastante informação para você sobre a renda variável? Tudo isso é para que você tenha segurança para começar a fazer os seus investimentos. Não tenha medo, não ative a ganância, busque experiência e conhecimento para começar a investir na renda variável.
e para você começar a investir na renda variável e em qualquer outro investimento, eu compartilho com você os 4 P's bíblicos da sabedoria e da prosperidade. A Bíblia apresenta 4 P's para você começar a realizar um negócio, para você começar a realizar um investimento com segurança, com tranquilidade. O primeiro P é o P da perícia. Busque ser perito, busque conhecer bem aquilo que você está realizando. Se você quer fazer um investimento, comece aos poucos, busque aprendizado e cresça em conhecimento primeiro. O segundo P é a prudência. Não coloque todos os ovos em uma sacola só. Você já deve ter ouvido falar disso. Ou seja, não coloque todos os seus recursos em um só tipo de investimento. Faça a chamada diversificação, que é investir em tipos e em segmentos, setores diferentes, para você, se tiver uma experiência negativa, não seja impactada em todo o seu recurso investido. Faça a diversificação dos seus investimentos. Invista em renda variável, invista em renda fixa e mesmo nesses 2 tipos de investimento, faça investimentos diversificados para que você consiga aprender e não ter um impacto negativo ou uma surpresa tão negativa de uma vez só. O terceiro P é o P da paciência. O exemplo que eu utilizei com você há pouco é um investimento realizado em 5 anos, que dá um retorno muito positivo, mas é necessário aguardar um tempo. Existe um tempo de aprendizado e existe um tempo de retorno. Toda semente plantada dá um retorno, mas esse retorno não é imediato. É necessário aguardar um tempo para que você possa obter retornos satisfatórios e uma experiência positiva com a renda variável. O quarto P é o P do propósito. Não faça um investimento sem propósito. Busque um propósito para tudo na vida que você está fazendo, pois assim, tudo que você faz vai ter um motivo, vai ter um significado muito maior. Então, primeiro, busque perícia, seja prudente, tenha paciência e sempre tenha um propósito. Perícia, prudência, paciência e propósito são os 4 P's bíblicos da prosperidade e da sabedoria. Espero que esse vídeo tenha ajudado a você a entender um pouco mais sobre a renda variável, sobre os tipos de investimentos que você pode fazer na renda variável. Existem muitas opções de investimento em renda variável. Os fundos, as ações, ETFs, existem BDRs que você pode comprar, existem fundos imobiliário. Fundos imobiliários também é um ótimo investimento para você começar. Existem criptomoedas, existe uma grande diversificação de opções para investimento em renda variável. Como eu disse, existem os fundos multimercados, em que os acionistas aplicam tanto em renda fixa quanto em renda variável, tanto em câmbio quanto em outros tipos de investimento. Existem os ETFs, as BDRs, as opções, câmbio, as criptomoedas. Existem muitas formas de você começar a investir em renda variável. Eu indiquei para você começar com fundos e fundos multimercados em ações para você ganhar experiência, para você aprender com o mercado. E depois você começa a avaliar, estudar, conhecer e investir nessas outras opções. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre o que é a renda variável e as formas que você tem para investir nesse tão falado tipo ou modalidade de investimento. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aqui o seu like, de enviar o seu comentário sobre o vídeo. Se você tem alguma dúvida, além dessas que já foram respondidas aqui, envie para nós nos comentários, pois nós estaremos respondendo essas dúvidas, fazendo um vídeo exclusivo para você, para responder essa sua pergunta. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, um grande abraço para você, fiquem com Deus e não se esqueçam, você foi feito para prosperar sobre todas as coisas.